Hebreus capítulo 5, eu quero ler com os irmãos, verso de número 11. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Há muito mais que gostaríamos de dizer. Nessa noite eu quero desafiar os irmãos a olhar para o seu prato e perguntar: nesse seu prato que você come todo dia, tem feijão? Tem salada? Cardápio de um cristão precisa ter salada e feijão. Eu quero conversar com você sobre isso agora. Mas para isso, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele abra os nossos olhos e aguce o nosso paladar, para sairmos daqui com um cardápio nutritivo e capaz de nos fazer avançar. Santo Deus, diante da leitura da Tua Palavra, nesse momento em que nós nos dedicamos, no culto que prestamos ao Senhor, nos dedicamos a ouvir a Sua voz, nós pedimos que fale aos nossos corações e mentes, e ministre a Tua Palavra, na medida daquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? O cardápio do cristão tem que ter salada e feijão, irmãos. Nós estamos acompanhando o livro de Hebreus e já percebemos nas leituras que fizemos aqui em Hebreus que os cristãos hebreus enfrentavam perseguição, estavam no momento em que os cristãos em geral, e especialmente os cristãos ali de Jerusalém, enfrentavam uma perseguição muito ferrenha pelo Império Romano, mas também esses cristãos, esse é o nosso som, sabe aquela maquininha do coração? Quando o pessoal está na UTI, sabe? Foi o som que você acabou de ouvir, que o nosso som está na UTI. O médico já disse: olha, esse aí pode preparar o culto fúnebre e tudo, a gente já está, ele está nas últimas, viu, irmãos? Então peço que você ore por isso também, porque ele não tem como ressuscitar, mas a gente precisa de ter os recursos para comprar outro, para botar no lugar. Ele já está dando sinal de que qualquer hora dessa a gente vai ficar assim. É o coração dele, vai parar. Então ore por isso. Enquanto ele não para, a gente vai usando. O pessoal da transmissão, o pessoal que está na transmissão principalmente precisa muito do nosso som, porque se tirar o microfone aqui, eles lá não ouvem. O som não chega para eles. A gente aqui ouve, mas eles lá não ouvem. Tá? Então a gente precisa realmente também do equipamento de som para quem está online. A gente falava então que os cristãos hebreus sofriam de perseguição do Império Romano, mas também sofriam a opressão cultural religiosa por parte dos judeus, porque esses cristãos são de origem judaica, mas que reconheceram Jesus como o Messias. E aqueles que não haviam reconhecido Jesus como Messias, e que era a grande maioria, exerciam uma grande pressão cultural e religiosa sobre aqueles que eram de origem judaica, mas que haviam reconhecido Jesus como Messias. Então eles sofriam duplamente, pelos romanos que perseguiam os cristãos e pelos judeus que perseguiam aqueles que eram judeus, mas se tornaram cristãos. Então essas pressões vinda do império, vinda do judaísmo, foram alvo ou base para aquilo que o autor de Hebreus vai escrever a eles. Vai escrever, por exemplo, de que eles deveriam prestar atenção para não errar a direção, como nós vimos no capítulo 2. E também para que não se esquecessem do descanso eterno que é certo, vivendo como pessoas que estão certas do descanso de Deus na eternidade, mas também no meio do vale da sombra da morte, mas também nos dias difíceis. Pois bem, vemos as Escrituras nos ensinar, através da carta aos Hebreus,
de que Cristo é supremo sobre toda a criação e sobre toda a cultura, sobre toda a tradição. Cristo, como podemos ler aqui nos versos 14 e 16 do capítulo 4, Ele é aquele que deve ser a quem nós devemos nos apegar, diz o verso 14 do capítulo 4, portanto temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos, assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então vemos a palavra de Deus nos instruir a olhar para Cristo. Os hebreus são orientados a olhar para Jesus, a confiar em Cristo, considerar Cristo como o seu sustentador, considerar Cristo como o seu supremo pastor, considerar Cristo como aquele que nos fortalece em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e nós tão sabemos o verso 13 do capítulo 4 de Filipenses: posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece, que me dá forças. Cristo precisa continuar sendo o nosso alvo, mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio do sofrimento, da dor. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que recebemos Cristo como Salvador das nossas vidas, uma vez que o reconhecemos Senhor de todas as áreas da nossa existência, o autor de Hebreus vai lembrar aos cristãos do seu tempo, e nós somos exortados no nosso tempo, a que diante da verdade incontestável, que Cristo é superior a toda e qualquer lei, que Ele é a solução de Deus para o problema da humanidade chamado pecado, e tudo que é consequência dessa contingência da vida humana, e ainda que não há outro caminho, nenhuma outra verdade, e que não há vida fora de Cristo. Diante de todas essas verdades que nós abraçamos e que os cristãos hebreus foram orientados a lembrar e a abraçar, diante de tudo isso, a palavra de Deus diz aos cristãos hebreus e a nós nessa noite: há muito mais que gostaríamos de dizer, mas não podemos. E aqui, meus amados irmãos, os hebreus, os cristãos hebreus, parecem demonstrar que não estavam prontos para avançar. A gente lê aqui na segunda parte do verso 11, quando ele diz: há muitas coisas, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. É verdade, a perseguição do Império Romano está lá. É verdade, os judeus, os avós, os tios, os parentes judeus, a sociedade, a cultura, a comunidade judaica fazia muita pressão. É verdade, tudo isso é real. Mas eles já tinham sido instruídos e lembrados que eles estavam em Cristo, o Supremo Pastor. Eles estavam em Cristo, aquele que é autor e consumador da fé. Eles já tinham plena convicção da salvação, da eternidade, da presença e do desfrute das bênçãos da salvação. Mas parece que, parafraseando Paulo, o sofrimento do tempo presente estava impedindo os cristãos hebreus de avançarem. Os cristãos hebreus parecem ter parado no tempo, parecem ter estagnado. Diz o verso 12: vocês já deviam ensinar outras pessoas, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus. Parece que as adversidades, parece que o tempo continuado de sofrimento ou de frustrações, de tudo aquilo que é próprio de alguém que está enfrentando a perseguição, enfrentando a adversidade, parece que tudo isso fez com que os cristãos hebreus
decidissem não amadurecer e permanecessem como crianças imaturas e desnutridas. Olha o verso 12 até o verso 14, segunda parte do verso 12. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Precisam de leite, não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento é sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Há muito mais que gostaríamos de dizer, mas porque não tem feijão, porque não tem salada, porque parece que nesse pratinho só tem leitinho, não dá para falar, não dá para a gente conversar, não dá para a gente te instruir. Parece que as desculpas eram a perseguição continuada, essa opressão cultural religiosa, mas a gente sabe, pelo que estamos lendo na palavra, que isso não justifica a imaturidade, a estagnação e a falta de crescimento. Então nós estamos nessa noite sendo desafiados a olhar para a realidade dos cristãos hebreus e olhar para a nossa realidade e ouvirmos, assim como a palavra de Deus diz aos cristãos hebreus: nada justifica a imaturidade de vocês, a estagnação de vocês e a falta de crescimento de vocês. Nessa noite estamos ouvindo Deus dizer para nós: não há justificativa para a nossa imaturidade, não há justificativa para a nossa estagnação, não há justificativa para a falta de crescimento. Isso é típico de gente mimada, criancinha, que só toma leite e não pode botar um pedacinho de carne que já está engasgando e já está botando os bofos para fora, porque só sabe tomar leite. A igreja não pode parar diante das adversidades e do sofrimento. A igreja precisa avançar. Por isso, meus queridos, eu quero trazer um primeiro desafio à luz dessa verdade da palavra de Deus. Uma verdade que eu espero que seja uma exortação para você, mas se estiver sendo uma admoestação, recebe. Porque ambas vêm da parte de Deus e vêm para que a gente cresça, vêm para que a gente avance, vêm para que o reino de Deus chegue sobre toda a terra. A igreja não pode parar, a igreja precisa avançar. Então, o primeiro desafio dessa verdade é que nós precisamos ir além do leite. Vá além do leitinho. Quero ler com os irmãos o verso 14, mais uma vez. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Alimento sólido. Estamos com algumas, como diz a Verônica, algumas fofurichas, é isso mesmo? Fofurices. Algumas fofurices aqui na nossa igreja. São 5 recém-nascidos e 1 no forninho. E a gente olha para essas fofurices, esses recém-nascidos, e é um misto de alegria e receios, porque é tão frágilzinho. Eu vim mais cedo, passei na casa de uma família de nossa igreja, e filhinho mais novo, está com o corpinho todo empolado. Foi ao médico, o médico não sabe por quê. Sabe que é uma virose, mas não conseguiu identificar, e aí está fazendo um tratamento paliativo, até tentar descobrir o que é. A gente é tão frágil, e os pequenininhos são tão mais ainda frágeis. Mas, irmãos, olhar para uma criança, olhar para um recém-nascido, picado, por exemplo, por uma muriçoca, ou por várias delas, e saber que, coitadinha, não tinha nem como se defender, melhor das hipóteses, abriu o berreiro. Agora, você ser convidado para uma pescaria,
chegar lá na pescaria e não levar o seu repelente, não levar a sua blusa de manga comprida, não se preparar e ser devorado pelos mosquitos, quero te dizer que nenhum de nós vai ficar aqui dizendo, coitadinho, não sabia se defender. Você já está grande para saber que na beira de rio tem mosquito, tem pernilongo. Você já está grande para saber que se você usar repelente, você pode até não gostar, mas ele vai te aliviar um bocado de problema. Ou se você quiser ser um pouco mais precavido, você sabe, se você começar a tomar o complexo B umas semanas antes de você ir lá para a beira do rio, você não precisa usar repelente, porque o complexo B exala o repelente naturalmente. Sabia disso? Mas para quem já foi para a beira de mato, muitas vezes igual eu, já foi para operação no meio do mato, e já foi devorado por carrapato pulga, aprendeu que se eu tomar um complexo B, eu resolvo meio mundo dos meus problemas. Você está conseguindo entender? Tem que sair do leitinho, meus irmãos. Tem que começar a comer comida sólida. No início da vida cristã, a gente é desafiado a ler a Bíblia pela primeira vez. O desafio de ler toda a Bíblia em um ano. Ai, como é difícil. A gente lê, começa empolgado em Gênesis e vai lendo a criação, vai lendo as histórias, e aí chega em José e a gente fica vidrado. Aí a gente entra no Êxodo, vem Moisés, e a gente vai entrando na história. Aí entra o Levítico, e fala, meu Deus, o que é isso aqui? E a grande maioria de nós não passou do capítulo 3 de Levítico. Aí alguns mais corajosos, com dificuldade foram, terminaram o Levítico, Números. Não, tá de brincadeira, cara, não é possível. E aí mais outra metade já fica pelo caminho. Mas alguns sobreviventes vencem Números. Uau! Chega em Deuteronômio, cara, lei de novo? Eu já li isso aqui. É a repetição da lei. E por causa disso, a grande maioria não consegue ler a Bíblia toda, porque ao invés de terminar Êxodo e passar para Josué, diz, não, eu tenho que ler Levítico, Número e Deuteronômio. É verdade, mas se você tivesse lido Josué, você tinha pego a sequência inteira dos livros históricos do Antigo Testamento, tinha vibrado, você tinha lido muita coisa. Depois você olhar para trás e falar assim, só falta Levítico, Número e Deuteronômio, não é possível. Você ia estar muito mais motivado. Mas são coisas que a gente só aprende na caminhada. Mas deixa eu perguntar a você, você tem lido a Bíblia toda no ano? Ou você continua com aqueles mesmos desafios no início da sua vida cristã? Nosso alimento tem que ter, nosso prato tem que ter mais do que o leitinho. Ler a Bíblia toda é coisa de quem está no início da vida cristã. À medida que você vai crescendo, você lê a Bíblia toda e lê um livro. À medida que você vai crescendo, você vai lendo a Bíblia toda e vai lendo 2 livros. E você vai continuar crescendo, agora você lê a Bíblia toda e um livro por mês. Porque você não quer continuar só com leitinho. Ou sai do leitinho e aí vai para a papinha. Não é? Vai para a papinha. Papai e mamãe tem que ficar amassando para você e levando na boquinha. Porque senão você não só não come, como você derrama tudo na borda. Tem que ir crescendo, tem que ir avançando. Por isso o autor de Hebreus olha para eles e diz, há muito mais que gostaríamos de dizer, inclusive coisas difíceis de explicar, mas nós não podemos, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Então, meus amados irmãos, o primeiro desafio para nós nessa noite é irmos além do leitinho, irmos além da trivialidade da vida cristã, do básico, como ele diz aqui no verso 2, o final do verso 1, o verso 2, questões a respeito de arrependimento, de fé, batismo, posição de mãos, ressurreição, julgamento final. Essas coisas são triviais da vida cristã,
mas há muito mais coisas. E que nós, por nos tornarmos displicentes, perdemos a atenção facilmente por causa das muitas vozes. Pastor, mas é difícil, como é que eu vou ler um livro por mês? É muito complicado. Mas a gente não vai atrás de técnicas de leitura. A gente não vai atrás de fazer gestão do tempo. A gente não vai atrás para saber quanto tempo. Você não bota um aplicativo no seu celular, ou usa o aplicativo que tem no celular, para ver quanto tempo você gasta com a rede social. Alguns celulares já vêm com esse aplicativo lá, só basta você clicar nele, e ele vai te dizer quanto tempo você passou por dia, ou até por semana, no WhatsApp. Quanto tempo você passou, quantas horas você gastou no Instagram, no Facebook, no YouTube, está lá. Começa a ser disciplinado, e botar lá um temporizador no seu aplicativo, dizendo, eu só vou passar 2 horas, 1 hora por dia no WhatsApp. Porque na hora que você chegar 1 hora, ele vai postar um pop-up lá, um apresentador, vai ser assim, fechou 1 hora. Vai ser assim, já deu minha cota de hoje, agora é hora de ler meu livro. Agora é hora de eu ler as escrituras, agora é hora de eu ir assistir. O YouTube, bota lá, escola do discípulo. Vamos falar de redes sociais, vamos sair da leitinho da rede social, de ficar só passando o dedo e vendo notícia, informação. Quer usar a rede social para o teu crescimento? Começa a procurar, por exemplo, podcasts. A revista Ultimato tem podcasts fantásticos, que você pode ouvir lavando louça, lavando roupa, tomando banho, indo para o trabalho. Você pode usar o teu celular para isso. No canal do YouTube não tem só desenho animado não, Mindinho, né? Pequeno Missionário, eu ia falar legumes, os vegetais. Eu sabia que tinha alguma coisa de legume no meio desse negócio aí. Assistiu, isso aí é para criança. Eu sigo 2 biblistas, o Rodrigo, que é doutor em História, e o Luiz Saião, que é doutor em Bíblia. Quantos programas você tem assistido que tem edificado a sua vida? Você percebe que é uma questão de disciplina, é uma questão de você olhar e passar ali no mercadinho, né? Você passa no mercadinho, já olha para a seção de iogurtes e fica igual criança, me dá danoninho, né? Danoninho dá, fica ali, ó. Você precisa também entrar naquela seção de frutas e verduras, e precisa começar a pegar umas beterrabas, uma cenoura, um brócolis, e botar no teu carrinho, levar para a tua casa, e aprender a fazer umas receitas gostosas com esses ingredientes que são nutritivos. Porque se você continuar só de danoninho, se você continuar só com leitinho, você vai continuar desnutrido e com as doenças típicas de quem é desnutrido. Então a gente está sendo desafiado nessa noite, lembrando que a igreja não pode parar diante das adversidades. A igreja precisa avançar, ir além do leite. É preciso começar a fazer alimento sólido. É preciso começar a comer comida de verdade. Porque senão ficamos desnutridos, e a desnutrição, inclusive, mata. O segundo desafio diante de nós é que nós não podemos fugir dos desafios. Precisamos seguir em frente. Precisamos avançar. Não fuja dos desafios. Talvez esse seja, e certamente essa é uma das características próprias de crianças imaturas, ou gente grande que não cresceu. Fugir dos desafios. Está sempre ali, ó. O que precisar de mim, olha, eu estou aqui, pode contar comigo. Mas ninguém veio falar comigo, ninguém me chamou. O pastor falou do púlpito lá, mas eu não sei, tem gente melhor na igreja, tem gente melhor para fazer isso. Tem sempre uma justificativa, tem sempre uma desculpa, está sempre aqui, ó. Nem diz que não quero, e nem diz, eis-me aqui. Fica sempre ali na meiucazinho, ó.
Um dos desafios que a Bíblia traz para os cristãos hebreus e para nós nessa noite é não fugirmos dos desafios. Leia comigo o verso 1 do capítulo 6. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Sigamos em frente, alcançando maturidade no nosso entendimento. Por isso, meus amados irmãos, estamos sendo desafiados nessa noite a não fugir dos desafios. Essa semana eu vivenciei uma experiência muito proveitosa. Tenho vivido algumas coisas muito proveitosas, e aqui essa semana foi uma delas. Eu desafiei um dos nossos irmãos, que nunca tinha dado aula, a dar uma aula. Tremeu igual vara verde, suou igual o dia que eu fui falar com meu sogro para pedir a mão da Verônica em casamento. Mas ele se preparou, ele encarou o desafio, ele ministrou a aula, e no final, foi só elogios. E a minha palavra para ele foi: essa é a primeira de muitos, porque se depender de mim, como a gente fala na academia, essa cadeira agora é sua. Ele falou: eu já estou me preparando para o próximo. Você precisa avançar. O que é próprio de uma criança desnutrida, o que é próprio de uma pessoa que não cresce, é a pessoa que estagna. Ela chega num determinado nível da vida e ela para. E uma das grandes desculpas à estagnação é: isso não é mais para mim. Uma outra desculpa muito comum da estagnação: isso é coisa para os mais novos. Outra desculpa da estagnação: tem gente melhor para fazer. Mas eu quero te lembrar aqui nessa noite: a igreja precisa avançar, e para ela avançar é preciso aceitar os desafios. Não fuja dos desafios. A palavra de Deus diz: siga em frente, alcance a maturidade. O que significa dizer que a tentação de parar, a tentação de recuar, ou a tentação de não alcançar, ou a possibilidade de não alcançá-las existem. Então não é uma coisa natural, não é como subir numa escada rolante, não é como pisar na esteira no elevador, no aeroporto, aonde o corredor é grande, nossa, tem que ir lá para o final, meu portão é lá no último, e aí o pessoal vai e bota uma esteira, aí você pega a sua malinha, vai para a esteira, fica ali e espera chegar no seu portão. A vida cristã não é assim, queridos. Os cristãos hebreus estão enfrentando adversidades, a perseguição dos romanos estão fazendo eles mudarem de casa, e muitos deles nem têm mais casa, é mochila nas costas. Mas a palavra de Deus olha para eles assim: avance, amadureça, para de ficar com essa desculpa esfarrapada: a minha casa, os meus móveis, a minha roupa, tudo que eu construí nessa vida. Lembre-se, você tem um lar eterno, nós não somos cidadãos daqui. Por isso, não estou dizendo que a gente não deva ter casa própria, a gente não deva ter carro, a gente não deva ter roupa, não é isso, mas o comer, o beber e o vestir são trivialidades da vida que papai nos dá, sem que a gente precise pedir. Mas quando essas coisas são arrancadas, não são arrancadas a nossa esperança. Quando essas coisas são tiradas de nós, a nossa razão de viver não pode ser perdida. E a gente tem que aprender a viver mesmo passando pelo vale da sombra da morte, a crescer. Então nós precisamos nessa noite ouvir a palavra de Deus dizendo para nós: não estagne, avance. Repito novamente a questão da leitura, porque quem para de ler, para de crescer. E quem para de estudar, para de aprender. Qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último livro que você leu? Qual foi a última vez que você foi numa biblioteca? Ainda que ela seja digital.
Entra na internet, ou não, a internet não é coisa, para que esse negócio? Entra lá na biblioteca, acha uma biblioteca. Qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? É preciso, como diz a palavra, alcançar a maturidade. Vamos avançar em coisas mais profundas? Vamos buscar em Deus entendimento a respeito de questões que a gente sempre se perguntou, mas ninguém nunca respondeu. Uma das coisas que fazemos aqui na nossa classe da Escola Bíblica no domingo pela manhã, a classe dos adultos, é sair da trivialidade da leitura da revista. Aliás, a gente nem tem revista. É sair da trivialidade. O pessoal já até sabe, o pessoal já vem, tem gente que já está querendo saber qual vai ser a técnica de divisão de grupos que eu uso, né? Que eu uso muitas vezes a técnica de numeração. Aí o pessoal diz assim, será que ele vai dividir hoje em 2, em 3 ou em 4? Você senta aqui, eu vou sentar ali, porque ele vai contar 1, 2, 3, 4, e a gente fica no mesmo grupo. Aí eu chego, hoje eu dividi o mar vermelho, né? Dividi o mar aqui, ó. Um para um lado, outro para o outro, pessoal. E ninguém foi dividido hoje, os casais não foram divididos hoje. Mas se você para de ler, para de estudar, você para de aprender. E aí, queridos, a estagnação leva você a experimentar as doenças, os malefícios próprios da desnutrição, perda de força, fragilidade. Algumas décadas atrás, quando se falava de missões, sempre se falava das crianças da África, e aquelas fotos terríveis das crianças desnutridas de vários países do continente africano, uma maneira horrível e nada bíblica de se promover missões. Eu digo isso porque certamente muitos de vocês já viram aquelas fotos, e talvez até muitos aqui tenham essa ideia ainda de missões, como algo para ir aos desnutridos, aos famintos, quando na verdade a obra missionária tem a ver com a nossa resposta ao que Deus está fazendo no mundo, e não com o povo, mas tem a ver com Deus. Mas essa é outra história para a gente refletir em outro momento. Mas você deve lembrar da imagem de crianças desnutridas, que não têm força, e que com o passar do tempo vão perdendo massa muscular, vão tendo sequelas, algumas que se tornarão permanentes. Vai trazendo isso para a sua vida espiritual, vai trazendo isso para o seu relacionamento com Deus, e talvez isso te encoraje a tomar a iniciativa de buscar ajuda, de pedir algumas vacinas, de pedir um diagnóstico, para saber quais são os nutrientes que estão faltando, porque você não quer ficar desnutrido, porque você não quer ficar imaturo o tempo todo. Então, o segundo desafio é não fugir dos desafios. Encare os novos desafios. Suba o próximo nível. Vá além. Teste os seus limites, próprio de quem sabe que ainda tem muito para render. É interessante quando Jesus envia os 12, de 2 em 2, Mateus capítulo 10, o evangelista trata sobre isso, e ele, então, Jesus nas instruções vai dizer, não se preocupem, vocês serão levados diante dos juízes, dos governadores, das autoridades, mas não se preocupem com o que vocês irão falar, porque naquela hora, o Espírito Santo é que falará através de vocês. Mas sabe o que é interessante? É que experimentar isso é só para quem aceitou o desafio de ir e de, na hora da adversidade, da prisão, na hora do açoite, ficar firme. Até chegar no juiz, você já passou por um calvário. E tem muita gente que já pula fora, nem chegou perto do calvário e já foi embora, mas quer experimentar ser usado por Deus. Então nessa noite, os cristãos hebreus estão nos trazendo
nesse momento, um desafio. Não fuja dos desafios. Aceite o próximo passo. Dê o próximo passo. Rumo à sua maturidade, ao seu crescimento. A maturidade não é um estado a ser alcançado, mas um processo contínuo que nós precisamos desenvolver. Por fim, mas não menos importante, diante da verdade de que a igreja não pode parar diante das adversidades e do sofrimento. Você não pode parar diante das adversidades, do sofrimento, das intempéries. É preciso avançar. A terceira lição aprendida é não se tornar displicente. Vimos isso quando ele fala aqui no verso 11 do capítulo 5. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. Então, queridos, eu e você precisamos tomar a decisão de não nos tornarmos displicentes, desatenciosos, gente que perde a atenção com muita facilidade. Eu lembro dessa palavra, aliás, eu cresci ouvindo essa palavra, porque eu joguei futebol. E aí, se tinha uma das coisas que meu pai ficava do lado de fora, observando, você falava, presta atenção! E aí, quando eu saía, e às vezes era um dia que talvez eu não tivesse muito ligado dentro de campo, meu pai chegava em mim e falava, rapaz, hoje você estava displicente, hein? E assistindo futebol com meu pai, essa era uma das palavras que ele mais usava para se referir aos atletas. Sabe aquela que a bola está vindo e o cara pisa na bola, perde o tempo da bola, ele olha e fala assim, está aí, displicente. Ou seja, parece que não está ligado, está desatento, perde a atenção com facilidade. O atleta muito novo, inexperiente, ele passa por isso. Me lembro a primeira vez que eu estava no estádio para fazer na época, né, as divisões de base faziam o pré-jogo de um jogo oficial, e a gente ia fazer o pré-jogo de um jogo do Campeonato Brasiliense. E a gente foi para o estádio, então foi para o estádio bem cedo. Nosso jogo era 2 horas antes do jogo oficial, então a gente jogava às 2 da tarde, o jogo oficial era às 4. Menino pode jogar às 2 da tarde, porque o sol não faz mal, né? E aí a gente chega então no estádio por volta de 12:30, 1h, vai para o vestiário, mas antes da gente entrar, 15 minutos antes, começa a chegar as torcidas, especialmente as organizadas, porque vão botar bandeirão, e já vão ocupar os seus lugares 2 horas antes do jogo começar, e aí a gente está dentro do estádio, lá no vestiário, ouvindo a torcida começar a cantar. E à medida que o nosso jogo vai acontecendo, a torcida vai chegando, e dependendo do time que for jogar antes, e naquela época eram 2 times grandes de Brasília, o que não é grande muito em Brasil, mas enfim, para Brasília era muito grande. Me lembro do estádio cheio, quando a gente entrou para o segundo tempo, o estádio estava tomado, 45 minutos antes da partida oficial, e o estádio estava lotado. Como foi difícil me concentrar aquele dia nos colegas, ainda mais quando um gritava. Você está ouvindo só a torcida, você nem consegue fazer a leitura labial, você perde a atenção com facilidade, pelo deslumbre do novo, pelo deslumbre das coisas ao redor. E aí a gente ouve a palavra de Deus dizer, não seja displicente, não perca a atenção nas coisas referentes ao reino, referentes a Deus. É muito fácil perder a atenção. Vamos voltar às redes sociais? Como que é fácil ficar 1 hora assistindo videozinho de TikTok, hein? Você nem vê o tempo passar. Você vai vendo, e aí ele vai aprendendo os seus gostos. Você sabe disso? Ele vai aprendendo os seus gostos. Tem vídeo que você gasta 1 minuto vendo o vídeo todo, tem vídeo que você passa o dedo, aí ele vai lendo. Próxima vez que você acessar, ele vai botando só aqueles que você gasta mais tempo. E quando você menos espera, passou 1 hora assistindo aquilo. Você nem prestou atenção. Tirou o seu tempo de leitura, o seu tempo de oração, o seu tempo de assistir algo proveitoso, edificante, porque você ficou ali displicente. Você vai para o seu trabalho de ônibus, 40 minutos, 1 hora dentro do ônibus, você presta atenção em tudo, no trânsito,
o cara que está no carro com o celular na mão. Você vai prestando atenção em tudo. Passa 1 hora, presta atenção na roupa daquela pessoa que está toda vez pega o ônibus com você. Hoje ela está vestida diferente. Você olha para tudo, presta atenção em tudo. Passou 1 hora dentro do ônibus e você não passou 1 hora ouvindo a Bíblia em áudio. Você podia ter ouvido, feito a sua leitura bíblica, só de ter plugado o fone de ouvido, botado no ouvido e passado aquela 1 hora, ao invés de ficar olhando ao teu redor, tudo que acontece, você poderia ter ficado ouvindo as Escrituras. 1 hora por dia ouvindo a Bíblia, vai fazer você lê-la em menos de 6 meses, em ouvi-la, a Bíblia toda, em menos de 6 meses, ou seja, em 1 ano, você vai poder ter ouvido a Bíblia 2 vezes, só no seu tempo de deslocamento para o seu serviço. Mas a displicência faz a gente dizer: eu não tenho tempo, pastor, eu estou muito cansado, não dá para mim. Você percebe? As adversidades, as coisas do dia a dia fazem muito facilmente a gente perder o foco, perder a atenção. Então nosso desafio nessa noite é não se tornar displicentes. Verso 2 e verso 3 do capítulo 6 dizem assim, finalzinho do verso 1: certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Concluo a minha palavra nessa noite, te lembrando de que os hebreus tinham motivo de sobra, à luz da realidade deles, para dizer: eu não tenho tempo, eu não posso me envolver, não dá para mim, está muito difícil. Mas a palavra de Deus para eles foi: avancem. A palavra para eles foi: não estagnem, não parem. A palavra de Deus para eles foi: não se tornem displicentes. Então quero terminar a minha palavra com esse desafio a cada um de nós, a nossa igreja. Tá? A agenda está cheia, as lutas estão grandes, as adversidades estão aí. Eu quero te trazer a mesma palavra que Deus deu aos hebreus, trazer para a gente nessa noite: não estagne, não pare, avance, não se torne displicente, aceite os desafios, aceite o desafio, avance, porque diante das adversidades e do sofrimento, nós precisamos avançar. Há muito mais do que leite, é preciso ter salada e feijão dentro desse nosso prato. Então eu queria convidar você que quer um menu, ou como dizemos em francês, um menu diferente. Quero convidar você a ficar de pé, cantar uma canção que seja de fato uma oração, dizendo: Senhor, me tira dessa estagnação, não me deixa sentar e relaxar. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo nessa igreja, nesse mundo. Eu não quero ficar fora. Então me ajuda a avançar, e que você saia daqui dessa noite desejoso de passar na próxima prateleira e adquirir para o seu menu brócolis, beterraba, cenoura, e fazer uma excelente salada, e aprender com a irmã Nilda. Nilda está aí? Aprender com a Nilda, fazer um daqueles sucos deliciosos que só ela sabe fazer, cheio de nutrientes, que muita gente diz assim: não é para fazer figurinha disso, hein? Mas é para você sair daqui dizendo: eu vou crescer, eu vou avançar.